galera do Dá Uma Força! Hoje começamos o nosso terceiro módulo de Biologia. Vamos falar nesse módulo sobre citologia, que é o estudo das células. Começando então, vamos falar como que as células elas se organizam. As células então elas podem ser o que a gente chama de células procariontes ou células eucariontes. O que é isso? As células procariontes são, por exemplo, as células das bactérias. E as células eucariontes são as células animais, as células vegetais e os fungos. O que acontece, galera? As células procariontes, elas são menos complexas que as células eucariontes, claro, porque elas são representadas pelos organismos do reino Monera. São as bactérias e as cianobactérias. Então, o material genético delas não possui proteção, fica em contato direto com o restante do material celular, que é o citoplasma. Não tem organelas internas, mas apresentam ribossomos. Agora, as células eucariontes, elas são muito mais complexas, claro, elas apresentam várias organelas internas. E são as células eucariontes que nós vamos estudar na nossa aula. Seguinte, as células eucariontes, elas são super compartimentalizadas, diferente das células procariontes que já citamos, que são bem mais simples. Aqui nós temos um esquema de uma célula desse lado, uma célula animal divididinha, e aqui esse lado uma célula vegetal. Claro que isso aqui é só um esquema, porque as células elas são muito mais complexas que isso aqui. Mas, pessoal, para vocês verem como que elas têm organelas dentro, como que elas são totalmente compartimentalizadas. Nós vamos então, na próxima aula, falar sobre cada pedacinho disso aí, que é mega importante. Hoje nós vamos dar uma ênfase na membrana plasmática, pessoal. A membrana plasmática, ela está presente tanto nas células animais quanto nas células vegetais. Aqui ela está representada por esse verdinho aqui, a membrana plasmática. Vamos falar sobre ela porque ela é muito importante. Seguinte, a membrana plasmática, ela então tem uma composição que a gente chama de anfipática. Ela tem um ladinho que se liga, né, a partes mais hidrofílicas e a parte central, que é a parte hidrofóbica, que é formada pelos fosfolipídios, pessoal. Ela delimita, né, o conteúdo celular e ela é encontrada em todas as células, inclusive nas células procariontes, beleza, pessoal? Então, nós temos aqui uma dupla camada de fosfolipídios, nós temos proteínas incrustadas nesse meio, temos glicocálice, nós vamos ver na próxima aula o que é. Então, a gente saber, importante, que a membrana plasmática, ela é anfipática, porque ela tem um ladinho que é hidrofóbico, o ladinho de fora, externo, que é hidrofílico, e isso é super importante para as propriedades dela. E quais são as propriedades, então, dessa membrana plasmática? A membrana plasmática ela é formada por lipídios e proteínas que eu acabei de falar. Ela vai delimitar o conteúdo celular, o que é super importante para nada se extravasar pelo restante dos tecidos. Ela possui permeabilidade seletiva e ela vai então fornecer proteção à célula. Então já viram que a membrana plasmática é mega importante. Vamos falar então um pouquinho sobre os mecanismos de transporte celular, já que a gente viu que a membrana plasmática é ela que permite essas trocas entre as células, ela tem essa permeabilidade seletiva. Então é o seguinte, os dois mecanismos principais de transporte celular é por meio da difusão e por meio da osmose. O que é difusão? Difusão é a difusão de partículas. E agora osmose é o quê? É a difusão de água. Galera, então não pode confundir isso. Quando eu digo difusão, eu estou dizendo que está havendo um transporte de partículas. Agora, se eu falo de osmose, está tendo uma passagem, está tendo uma difusão de água, beleza, pessoal? Então, é sempre a favor do gradiente de concentração, beleza? Então, nós temos aqui, por exemplo, o compartimento A, que ele está bem mais concentrado que o compartimento B. Então, o que vai acontecer? Vai passar partículas do meio A para o meio B, já que esse está mais concentrado. A mesma coisa aqui na difusão de água. Nós temos aqui que esse pedacinho do recipiente está bem mais concentrado. O que vai acontecer então? Vai passar água, pessoal. Não vai passar partícula na osmose, tá? Sempre água. Tanto que aqui ele ficou mais cheinho de água e aqui menos cheinho, mais vazio, beleza? Vamos falar então sobre pressão osmótica. O
que é isso? Pressão osmótica é a capacidade que uma solução tem de ganhar ou perder água por osmose. E aí você tem, quanto maior a concentração de partículas dissolvidas, maior então vai ser a pressão osmótica daquela solução. Tem alguns casos, galera, que esses casos são até um pouquinho mais cobrados nos vestibulares, são os casos especiais de osmose, nós vamos ver um pouquinho deles. O que acontece? Nós temos aqui, para exemplificar, uma célula animal, nós temos a hemácia e aqui uma célula vegetal. É o seguinte, pessoal, se a gente colocar essas células em diferentes soluções, elas vão ter diferentes comportamentos. Por exemplo, se a gente pega uma hemácia e coloca ela numa solução isotônica, ou seja, a mesma concentração que ela já tem no organismo, vai acontecer alguma coisa? Não, nada vai acontecer. Agora, se eu coloco ela numa solução hipertônica, ou seja, numa concentração maior do que daquela concentração fisiológica, o que vai acontecer? Ela vai perder água para o meio, galera. Por quê? A gente já viu, a osmose é passagem de água por do gradiente de concentração. Se eu coloco ela no meio hipertônico, o que vai acontecer é justamente isso. Ela vai perder água por meio. E aqui o que vai acontecer? Ela vai sofrer uma crenação, ou o que a gente chama de plasmólise. Agora, se a gente coloca ela numa solução hipotônica, o que vai acontecer? É uma solução que tem uma pressão osmótica inferior à do soro fisiológico. Então, ela vai permitir que entre água na hemácia. Beleza, pessoal? E ela vai sofrer, então, o que a gente chama de turgência. Ela vai ficar com um volumezinho aumentado. Agora, se eu tiver uma solução muito hipotônica, o que vai acontecer? Vai entrar muita água nessa hemácia. E isso vai provocar a hemólise ou a plasmoptise, que a gente chama. Da mesma forma, galera, acontece com as células vegetais. Mas as células vegetais, a gente vai ver na próxima aula, que elas, além da membrana plasmática, elas têm a parede celular. Aqui está representada por esse verdinho aqui. O que acontece? Essa parede, ela não apresenta permeabilidade seletiva, então, mas ela pode impedir a entrada excessiva de água, já que ela apresenta grande resistência e alguma elasticidade. Então, o que acontece? O fluxo de água na célula vegetal vai ser determinado por dois fatores, pela pressão osmótica interna e pela resistência oferecida pela parede. Então, em uma solução hipotônica, por exemplo, uma solução de baixa pressão osmótica, vai haver entrada de água. Então, olha aqui. Vai ter entrada de água nessa célula e ela vai ficar aqui mais gordinha, ela também vai sofrer uma turgência. Agora, se eu coloco ela em uma solução hipertônica, uma célula vegetal, uma solução hipertônica, vai acontecer o quê? Saída de água, beleza? Só que ela vai sofrer aqui, ó, vai ficar mais murchinha. Só que ela não vai crenar completamente, porque vai ter uma resistência da parede. E o vacúolo celular vai perder tanta água que vai ter uma contração no citoplasma e a parede vai se descolar da membrana plasmática. Olha aqui, pessoal, como que vai ficar. Beleza? Agora, quando eu tenho, por exemplo, contato com ar, eu tenho a célula murchando. Olha aqui, ela ficou com o volume completo todo menor. Beleza? Então, aqui no meio hiper, aqui, por exemplo, em contato com o ar. Esses são os casos especiais de osmose que a gente tem na célula animal e na célula vegetal. Galera, como que pode, então, acontecer o transporte de substâncias pela membrana plasmática? Transporte passivo, transporte ativo ou endo- e exocitose. Então, transporte passivo, eu tenho a difusão, que ela pode ser simples ou facilitada. Ou seja, a difusão simples, ela é totalmente a favor do gradiente de concentração. Agora, a difusão facilitada, ela tem uma ajudinha ali de uma proteína transportadora específica, como umas permeases, uns portõezinhos. Por isso que a gente diz que ela é facilitada, porque tem intermediários ali ajudando essa difusão. Temos transporte ativo, que esse é contra o gradiente de concentração e por isso ele tem gasto de energia. Geralmente nós temos as bombas como os principais exemplos do transporte ativo na célula. E temos também a endo- e a exocitose. A endocitose é o transporte, tanto transporte ativo como passivo, envolve o transporte de substâncias de baixo peso molecular. Mas partículas maiores vão entrar na membrana por endocitose e sair por exocitose. E aí a gente tem, por exemplo, a fagocitose, que é o englobamento de partículas grandes, e a gente tem a pinocitose.
que ao contrário da fagocitose, apenas alguns tipos de células especiais fazem, como a célula de defesa, por exemplo, e é aquela partícula dissolvida em água. Beleza, pessoal? Então, esses foram os transportes de substância pela membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática tem permeabilidade seletiva, então ela vai ser super importante nesse transporte de substância célula a célula, beleza? Nos vemos então na próxima aula. Até lá!